aprendendo com a ressurreição de Cristo. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 9. Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando as aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Acontece que, perplexa a esse respeito, apareceram-se dois varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Bom, irmãos, eu quero trazer, como disse aqui no início, a palavra baseada no seguinte tema: aprendendo com a ressurreição de Cristo. Confesso que esse tema me causa uma emoção, porque quando lembro esse fato da ressurreição, eu lembro não apenas uma pessoa que voltou a reviver, que voltou a viver, mas eu lembro que esse sacrifício, esse milagre da ressurreição, foi o que trouxe a nossa libertação, a nossa salvação. Nós que éramos condenados, nós que já tínhamos uma sentença decretada, através da ressurreição de Cristo, nós podemos ser libertos e alcançados por esta palavra, libertos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E para que isso pudesse acontecer, para que a ressurreição pudesse acontecer, houve um fato gerador, que foi a morte. A morte foi um fato gerador. Jesus foi levado à cruz do Calvário e foi morto por mim e por você. Mas, como havia uma promessa de Deus, ao terceiro dia ele ressurgiu. A ressurreição, esta palavra significa ato de ressurgir, vida nova, renovação, reaparição, cura extraordinária. É quando o morto volta a viver. E Jesus voltou a viver, ressurgiu, nos trazendo essa libertação. E eu quero falar sobre três coisas que eu aprendo com a ressurreição de Cristo. A primeira coisa que eu aprendo com a ressurreição de Cristo é que quem faz a vontade de Deus não fica envergonhado. Você vai perceber do versículo 1 ao 6 aqui, que quando elas foram ao túmulo, quando as duas Marias foram lá, Maria Madalena e Maria, elas foram lá para levar o aroma, para cuidar do corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram naquele local, o túmulo estava aberto. E aparece o varão dizendo para elas: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Como eu já falei aqui em outra mensagem, parece que quando nós fazemos a vontade de Deus, aparentemente nós ficamos em desvantagem. Quando Jesus ele se entregou, ele disse lá no Getsemane: Pai, se possível, passe-me este cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele se entregou e foi até o fim. Nos primeiros dias, muitos pensaram: ele está em desvantagem, porque ele morreu. Não vai acontecer nada, porque ele morreu. Mas quando elas chegam naquele momento, elas percebem que ele não está ali. Elas viram que vale a pena fazer a vontade de Deus. E que quem faz a vontade de Deus não fica envergonhado. Eu quero trazer uma ilustração que não está no contexto de ressurreição, mas que fala sobre fazer a vontade de Deus. A Bíblia, a história nos conta que Billy Graham, que foi o maior evangelista do século XX, ele, quando criança, foi visitar a casa de John Wesley. Todos conhecem essa ilustração, a maioria, creio eu. E diz que todo mundo foi visitando, que as crianças já estavam indo embora, entrando no ônibus, e deram falta de Billy Graham. E o encontraram ajoelhado na cama de Wesley, orando, chorando e dizendo: Faz de novo, Senhor, faz de novo, me usa para fazer a diferença nessa geração. Creio que essa oração, se nós fizéssemos nos dias de hoje, por mais que tivéssemos fé, por ser uma oração muito ousada, nos causaria muito temor, e até mesmo na nossa pequenez, né? nas nossas limitações, poderia parecer algo muito distante. Mas ele creu naquela oração. E quem faz a vontade de Deus não fica envergonhado.
Deus o levantou como grande evangelista do século XX. E até hoje, né, no dia de hoje, por mais que ele esteja velhinho, idoso, ele pôde cumprir com excelência o chamado de Deus na vida dele, porque ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus não fica envergonhado. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas o propósito de Deus era exaltá-lo de sobremaneira, para que naquele dia, no grande dia, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A segunda coisa que eu aprendo com a ressurreição de Cristo é que Deus cumpre todas as suas promessas. No versículo 6b ao 8, você vai ver que ele está dizendo: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Para elas foi espanto momentaneamente, mas porque não se lembraram da promessa que Deus tinha deixado. Deus havia avisado que ele seria entregue, Jesus havia avisado que ele seria entregue e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Deus cumpre todas as suas promessas. Às vezes, nós não lembramos das promessas que Deus tem para a gente. Às vezes, nós não lembramos daquilo que Deus já prometeu e vai realizar na sua vida. E às vezes ficamos perplexos, como Maria Madalena e Maria. Se elas já tinham escutado isso, como é que elas chegam no túmulo e ficam assustadas porque o corpo não estava lá? Mas isso nos ensina, com a ressurreição de Cristo, que Ele cumpre as suas promessas. E se as promessas que Ele tem para a sua vida, Ele vai cumprir também em nome de Jesus. E eu quero trazer uma ilustração sobre Deus cumprir a promessa. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, Deus usou um profeta, um pastor da Assembleia de Deus, para falar que Deus tinha um chamado na minha vida na área de louvor e também na área de palavra. Confesso a vocês que fiquei muitos anos na área de louvor, fui líder de vários ministérios distrital, de adolescentes, de jovens, mas por um tempo aquilo foi adormecendo, deixei aquilo e passei a me dedicar mais à pregação da palavra. E eu pensei, a gente acaba esquecendo dessas promessas que Deus tem pra gente. E quando eu fui ser diretor regional de jovens, Deus tocou no meu coração que tinha que gravar um CD. Mas até aquele momento eu não estava linkando a promessa ao projeto. Até que Deus usou um outro profeta para relembrar aquela aliança que ele tinha feito naquela época, quando eu tinha 10 anos. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos um CD gravado, sou líder no Ministério de Louvor, e Deus tem nos levado a viajar por lugares, cumprindo a promessa que Ele tinha na minha vida. Quando Deus tem promessa, Ele cumpre a sua promessa na sua vida. Fique tranquilo, o tempo pode passar, Deus vai cumprir as promessas. Maria e Maria Madalena viveram essa experiência incrível. Elas não esperaram, mas o varão que apareceu para elas lembrou: Ele vos prometeu e cumpriu, e Ele ressuscitou. Essa é a segunda coisa que eu aprendo com a ressurreição de Cristo. A terceira coisa que eu aprendo com a ressurreição de Cristo é que nós devemos anunciar a todos que Jesus Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida. No versículo 9 estava dizendo: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que mais com eles estavam. Maria Madalena e Maria foram anunciar a todos que Jesus Cristo havia ressuscitado. Esta é a nossa maior missão nos dias de hoje: levar a mensagem da cruz aos 4 cantos da terra. Há uma peça que a gente pode até usar como ilustração, que sempre é colocada nas igrejas, aquela peça das mãos vazias, que se está no tribunal e vai chamando um por um. E nessa peça, alguns chegam apresentando: olha, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu ganhei muitas almas. Mas nessa peça tem um que chega lá e fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não teve uma alma para apresentar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: a principal coisa que devemos aprender com a ressurreição de Cristo é que essa ressurreição, ela foi concretizada para nos dar vida e para que nós possamos anunciar esta vida a todas as pessoas, para que todas essas pessoas, assim como eu e você, que tivemos acesso a esta palavra, possam também ter acesso
a esta palavra, ser liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Em todos os momentos de nossa vida, devemos anunciar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para trazer salvação e vida eterna a todos nós. Precisamos valorizar o sacrifício da cruz. A ressurreição de Cristo nos ensina lições valiosas e a maior delas é o nosso resgate, a nossa salvação através de Cristo. Portanto, seja fiel e obediente à palavra do Senhor. Faça um propósito a partir de hoje, de viver piedosamente, de estar preparado para se encontrar com o Senhor e, enquanto Ele não voltar, ganhar muitas almas para Ele. E eu encerro trazendo uma frase que Lutero disse: eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, você mudaria seu estilo e conceito de vida? Mudaria a forma como gasta seu tempo, dinheiro e habilidades? Seus pecados passados estão debaixo do sangue de Jesus? Você está caminhando na noite de Cristo? Talvez Ele ainda não voltou para lhe dar a oportunidade de se preparar para o seu retorno. Há abrigo para você na frente hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.